Olá, gente. Oi, Gabi. Estou aceitando aqui a Gabi. Acho que estou acertando. Vamos ver. A gente entra um pouquinho antes. Se tiver problemas, a gente tenta de novo. Olá, Oi, Gabi. professor. Deu certo. Acertei de Deu primeira dessa certo. vez. Olha só. Estou ficando craque Que nisso aqui. ótimo. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, o senhor, professor? É a primeira live que a gente faz juntos, não é? É a primeira live, professor. Tô até nervosa. Não, não fala isso. Não. Você sabe tudo de editora, de livros. Só que não vamos me trocar hoje. Quem vai te entrevistar sou eu. Ah, é, professor? Mas eu vim preparada com um monte de pergunta aqui pro senhor. Ah, então, mas eu enganei você. Deixa eu Ah, pôr mais, é? Que honra, professor. deixa eu pôr mais uma luz aqui. Deixa eu ver. Pronto, melhorou, né? Tá ótimo. O senhor me E ouve agora bem também. ouço bem. Eu estava fazendo outra live daquela aula prática e o sinal estava ruim. Eu mudei de sala. Aqui eu acho Ah, que tá ótimo está aqui. melhor. Mas se tiver Uhum. algum problema, a gente cai e começa de novo. Tá bom, combinado. Fiz uma live com o Luiz Guilherme não faz muito tempo, mas eu Ah. acho que nós caímos umas 5 vezes. Tava chato. Eu fazia uma pergunta, Já passei por isso. mas o pessoal Não dá, né? foi persistente e ficou. Ai, que bom. Isso é ótimo. Já passei por isso também, professor. Ah, você faz bastante live com o Marquinhos, eu já vi mais uma vez. A gente já fez umas três, Então acho que foi isso, acho né? que umas duas. A Gabi que ficou no lugar da Ângela, ai que fofa. Oi, Gabi. Oi, Gabi. Eita, quem será que está com sinal ruim aqui? Deixa eu ver. Caímos. Oi, Gabi. Então, quem Voltando. caiu? Eu, você, nós dois? Não sei, pra mim o senhor ficou todo escuro. Pois é, e para mim você ficou congelada na imagem. Deixa, deixa eu ver Voltamos. uma coisa aqui. Eu vou colocar o meu sinal. Se eu cair, eu volto, tá bom? A gente começa de novo. Eu vou ver se Combinado. eu realmente estou no roteador mais potente aqui. Espera aí. Acho Tá que ótimo. não vou cair. Vamos ver. Deu certo, não caímos. Deu. Tá, tá bom. Tá, o meu sinal tá bem forte aqui, Gabi. Acho Tá que ótimo agora. É, se cair, você. Tá bom. tá Gabi, ótimo. então deixa eu Vai dar certo. apresentar você para o pessoal. Pessoal, que eu digo pessoal, nossos queridos alunos, Sim. nossos frequentadores das lives. Alguém até mesmo perguntou aqui se a Gabi é aquela que ficou no lugar da Ângela. A Gabi não ficou bem no lugar da Ângela. Nós continuamos com a Ângela e temos também a Gabi. Então, para nossa alegria, hoje a gente tem algumas pessoas nos ajudando. A Ângela ajuda a Carol mais nos cursos, a Gabi está nos ajudando mais nestas aulas e mais diretamente também o Marquinho em vários projetos. Gabi, conta um pouquinho da Svarupa, de onde veio essa ideia dessa editora? Você começou com isso não faz muito tempo, já tem alguns livros que eu já sei, tá aumentando sua produção. Fala um pouquinho da sua editora, de você, conta um pouquinho sua história. Professor, começou com o senhor e com a sua família. Essa que é a grande verdade, porque é maravilhoso isso. Eu lembro que eu estava procurando um sentido na vida, né? Essa coisa que em geral leva a gente para o caminho espiritual. Eu era advogada, gostava do que eu fazia, mas não era apaixonada, estava procurando. E aí eu fui no IEP, a primeira vez que eu pisei no IEP para fazer o curso de capacitação, o Marquinhos, o senhor, o Danilo estavam falando da viagem para a Índia. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, imagina poder ir para a Índia com um grupo de forma segura. Aí ela me deu de presente, aí eu fui.
Aí eu conheci o Dr. Bolli, aí eu fiquei apaixonada, daí pedi para traduzir o livro, e aí fiquei apaixonada, né, pelo yoga e mudou tudo. Que legal, foi muito rápido então. Foi muito Gabi, rápido. você foi para a Índia no começo do ano passado, começo de 2021, janeiro. De 2020 e em 2019. Eu fui 2 vezes. Você foi 2019 e 2020? É, a Nossa, primeira vez que o Marquinhos levou turma, eu fui com eles. Aí eu voltei já com o livro traduzido só para o curso do Dr. só para o Bolli. curso do Dr. Bolli. O curso do Dr. Bolli foi 2020. Foi 2020. Tá, começo do ano passado. É, Tá é que certo, tá que tudo legal. bagunçado o tempo, né? Mas é isso. Legal. E aí você montou a Svarupa, sua editora, quando voltou? Aí eu voltei do Dr. Bolli em 2020 e eu e o Marquinhos a gente começou a trabalhar. Ó, o Marquinhos ele entrou. A Ah, gente começou a trabalhar na revisão. E aí o Marcos Aquino foi um parceiro muito valioso também. Naquele começo, assim, nossa, me pegou pela mão. E aí o Marcos Aquino me apresentou o James Mellinson. E eu também fiquei encantada. Aí James Mellinson, uma vez a gente mandou um e-mail para ele, eu e o Marcos Aquino. Ah, eu posso traduzir uma nota de rodapé do seu livro? Ele falou, não quer traduzir o livro inteiro? que legal, é um baita Aí dos livro, né? dois livros. Que É um baita livro. legal. Aí nasceu a Isarupa. E o que que vocês já publicaram, Gabi? A gente publicou também o livro da Esther, professor de yoga para crianças, Livro que de tá lindo, Esther, né? É Yoga um para livro lindo. criança, legal. É, a E gente. vai falando, vai falando. O do Fará, que o senhor conhece também, da Sim, esposa livro do de Fará, poesias, da Marisa, livro de poesias. É. E agora a gente está com Asana, o que o senhor Asta, tem mão nisso também. sim. Tá lindo. O Yoga no Bhava, que está quase saindo agora. O Guia Ilustrado do Marcos Aquino. Tem bastante já, né? Tem E bastante. agora também o Roots of Yoga, né? Raízes do Yoga. E o Yoga Body do Mark Singleton, que sai no começo do ano que vem. Isso vai estar Esses, saindo, assim. esses dois são baita livros, né, Gabi? São super Ai, importantes. Acho que são livros que não tem. O livro Asanas é muito importante. É um livro que faz falta para a comunidade de praticantes e professores, mas ele já saiu, ele já teve muitas tantas edições, né? é. Agora está muito bem feito. Eu gostei muito da diagramação, da capa, enfim, está tudo muito legal, as figuras. Você conseguiu fazer a foto do professor Garotti como nos originais, né? E a gente É. teve uma época que não conseguia mais e trocamos. Mostra uma foto do Garotti do livro aí, deixa eu ver. Ai, estão muito bonitas, né? Não sei se está dando para ver bem. Dá para ver muito bem ele fazendo o leão aí. Muito É, tem legal. várias fotos, essas fotos são muito bonitas. Mas você conseguiu fazer a foto como naqueles livros, que esse livro saiu no Brasil, acho que em 1970, e depois foi Mas fazendo cópia, 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 e essa foi perdendo qualidade, essas fotos, né? isso foi ideia do Marcos também, do Marquinhos, seu filho, são muitos Marcos. Mas ele me emprestou o livro da Cultrix. E tem uma designer com quem eu trabalho, né, na Svarupa, que ela é brilhante, assim, tive muita sorte de encontrá-la, né, as pessoas vão chegando. E ela conseguiu pegar pelo livro e ela usa essa técnica de envelhecimento da própria foto. Então, o que ficaria parecendo feio com qualidade ruim, fica um toque artístico. Então, o Dr. Garotti tá tão lindas as fotos, Tá assim. O lindíssimo, tá livro tá lindíssimo. lindo. É, Quem não sabe, professor Garotti foi um grande elo de ligação entre Índia e Brasil. A primeira viagem que ele fez, ele era discípulo direto de Swami Kuvalayananda, ele era o diretor da escola quando eu estudei lá. O professor Garotti sai da Índia, a primeira viagem que ele vem é para o Brasil, convidado pela minha professora, Dona Inês, para dar um curso lá na USP. E aí eu conheci, eu estava me formando em 75, mas nessa viagem já era a segunda vez que ele ia. Acho que ele já tinha estado no Brasil em 73, mas aí eu não o conheci. E desde então ele veio regularmente, não todo ano, mas a cada 4 ou 5 anos vinha o professor Garotti e fizemos uma boa amizade. Depois ele veio a meu convite muitas vezes ao Brasil, aí vinha todo ano.
ficou um amigo, uma pessoa muito querida, e ele dava cursos, não, na Alemanha, ele ia para a Ásia também, ia para o Japão, ia para a Argentina, ele que nos colocou em contato com a professora Alicia Souto, enfim, foi uma personalidade muito importante nessa história do yoga. Conheceu o professor Shimada, também ficou amigo do Shimada, o professor Hermógenes, enfim. Nós temos várias fotos do Garotti com Shimada, com Hermógenes, Ai, que um, bonita, professor. um arquivo muito legal. E aí você consegue colocar o professor Garotti de novo no livro, como é do original. Então a gente ficou muito feliz com isso. E ele é reconhecido como um gênio, né, professor? Até pouco tempo atrás, as grandes traduções dos textos eram só as do Garotti, assim. Não É, a só gente conversou sobre traduções isso, né? de textos, mas publicações científicas. Ele tem mais de 100 artigos publicados. Algumas revistas, as revistas indianas, que não são revistas Uhum. indexadas, mas também em revistas indexadas. E todo mundo que entra no trabalho de pesquisas em yoga conhece o nome do Garotti, porque alguém sempre se refere ao Garotti, né? Ele era muito preciso na questão do asana, ele era um professor de educação física também, mas ele era muito didático, muito claro, era muito interessante, era um grande amigo. E eu não vou nem usar de falsa modéstia aqui, porque senão seria uma injustiça com o Dr. Garotti, mas esses dois livros que a Svarupa vai publicar, o Yoga Body e o Raízes do Yoga, acho que são os dois principais livros sobre yoga hoje no mundo. E os dois falam do Garotti. Então, pesquisadores de yoga, porque às vezes, né, é engraçado que a gente, o Dr. E, Garotti é tão próximo, conviveu com a família do senhor, mas a estatura dele é imensa, né? É muito engraçado como as coisas acontecem. É verdade. E esse Roots of Yoga e Yoga Bodies são duas referências importantes para as pessoas entenderem a história do yoga ao longo do tempo. As pessoas confundem, e fica muito difícil entender como que é essa história do yoga e ninguém sabe, porque todo mundo diz o que quer também. Não, o meu yoga é o tradicional, o meu yoga é o mais antigo, como sinônimo de coisa boa fosse o muito antigo, não é? O yoga ele passa por adaptações, essas adaptações elas têm que ser feitas com muita cautela para que o yoga continue sendo yoga, mas ele possa ser aplicável para uma população como a nossa, né? Para a gente. A gente não faz a yoga dos antigos monges, a gente não faz a yoga daquele que largou tudo na vida, mora no ashram praticando o dia inteiro. E que yoga é essa que a gente pode fazer? E sem dúvida nenhuma, Swami Kuvalayananda é um dos grandes responsáveis por isso, e o Garotti faz parte dessa história, não é? O Garotti Uhum. começa muito cedo com Swami Kuvalayananda. Swami Kuvalayananda coloca um Ah, é? artigo num jornal precisando de pessoas para trabalhar com ele. E o professor Garotti lê num jornal da Índia que Swami Kuvalayananda precisa de uns, aspas, cobaias, mas não só cobaias no sentido de fazer o exercício, mas também de ajudar no laboratório, na pesquisa. Ele está no quarto aqui, Toninho. Ele está nesse quarto aqui. Meu netinho está aqui batendo papo. Dá pra ouvir, Tá bom, bonitinho. querido. Muito bem. Ele quer saber se eu sei do Caio. E aí, professor Garotti lê no jornal e fica muito interessado com essa história e vai conhecer Swami Kuvalayananda e se encanta. Olha, que Eu interessante, não não sei sabia. se ele que me contou essa história ou se alguém, porque os indianos são muito discretos para contar coisas pessoais. Então, às vezes, eu não sei se ele me contou ou se alguém me contou que ele queria ser Swami, ele queria ser um monge, ele também queria levar uma vida monástica, Ah, é? ele queria levar uma vida celibatária e Swami Kuvalayananda disse a ele que não, que ele tinha características de um pai de família, que ele deveria se casar e ter filhos. E muito obediente, o professor Garotti se casou, teve dois filhos, o Manmati Garotti, que de vez em quando aparece por aqui também, e a filha, né? Teve uma menina também e tem netos, enfim. E o professor Garotti, ele também foi aconselhado por Swami Kuvalayananda a fazer uma vida acadêmica, mestrado, doutorado, e muito obedientemente ele fez. E depois me orientou no meu doutorado. Eu acabo tendo um doutorado na Índia, orientado pelo professor Garotti, um doutorado que não foi validado aqui no Brasil e que eu nem cito muito, mas para mim um orgulho ter tido o professor Garotti, não Nossa, só como imagina. professor da escola, mas também me ajudou nessa parte Como acadêmica orientador, né? como orientadora. Né? Que Mas bonito, vocês professora, eu não sabia. são contos da vida. E
ele vinha para o Brasil e ele ficava encantado e dizia assim, puxa, eu quero comprar um presente para minha filha, para o meu filho. Então a gente ia, oi, netinho, tá bom, tá, agora o vovô está fazendo uma aula, tá bom, eu já vou lá, já já. Ele só come chiclete quando a gente deixa, então ele disse que a vovó deixou, mas é só o verde, então ele está comendo o verde. E aí a gente Que ia comprar, bonitinho. bonitinho, né? Se deixar que ele entra aqui, aí fica só ele na live aqui. Mas aí a gente comprava as coisas, ele comprava tênis para o filho, enfim, uma história interessante. E ele, mais interessante de tudo, é a história do falecimento dele, que não tem nada de engraçado, né? Uma história meio trágica, mas é muito interessante que o professor Shimada começa com esse relacionamento quando ele manda a minha professora, Dona Inês, para a Índia. Dona Inês trabalhava com o professor Shimada e ele subsidia a viagem dela, a primeira viagem dela para a Índia. E então, ele tem um papel importante, o Shimada. Lógico que Dona Inês, depois ela volta para a Índia e ela ficou uma pessoa bastante conhecida em Kaivalya-dhamma por sua capacidade, uma capacidade extraordinária. Mas o professor Shimada tem uma parcela de ligação nesse mundo com Kaivalya-dhamma. E toda vez que vinha o garoto, o Shimada estava junto, vinha com a gente. Não falava nada de inglês, professor Shimada, mas ficava junto. Às vezes eu ia buscar o professor Garotti às 5 da manhã, que o voo da British chegava às 5 da manhã em Guarulhos, e o Shimada dizia, eu quero ir junto. Mas fica, Ai, que Shimada, é bonitinho. muito cedo. Não, quero estar junto do mestre. Mas, Shimada, você nem fala inglês. Não, quero ficar junto. Ficava direto É com a a gente. presença, né? A presença, Uhum. a presença. E o Shimada era muito sensível para essas coisas. E chega um dia que o Shimada resolve que vai para a Índia com a gente. A gente tinha a cada 15 passageiros um free, então eu digo, Shimada, nós temos 45 alunos, dá para levar você. Então fomos, acho que Danilo, eu e o Shimada como os coordenadores do grupo. E o Shimada vai para a Índia, então ele faz essa ponte. Puxa, eu mandei Dona Inês em 1966. 40 anos depois, eu vou para a Índia conhecer essa escola onde ela foi estudar, Ai, que bonito. vou conhecer o professor Garotti. O professor Garotti também tem toda essa ligação e espero o Shimada de forma respeitosa, e ele faz uma festa para receber o Shimada. A gente sabe que ele se organizou e no instituto dele. Bom, chegamos no dia 16 de janeiro na Índia, na madrugada de 16 para 17, o professor Garotti faleceu. Mal acabamos de chegar na Índia, fomos descansar. A professora Alicia falou, não, não, Marcos, já falei com o Garotti, está tudo certo, amanhã cedinho ele vai para o hotel, vai tomar café da manhã com vocês, vai começar o curso. Como o curso que vocês fizeram com o Dr. Bolli, a gente fazia um curso com o professor Garotti. Naquela madrugada, a Alicia me liga no hotel, Marcos, aconteceu uma fatalidade, o Garotti faleceu. Mas não é possível, estava ótimo, ninguém sabe até hoje do que faleceu. Faleceu. Ah, isso que eu ia perguntar. Pois é, ninguém sabe, não se fez autópsia, coisas de indiano. Faleceu às 5 da manhã e às meio-dia nós estávamos na cremação. Então, ao invés da gente ter aula com ele, nós fomos lá e fomos assistir a cremação. Shimada, Alicia, eu, olhando aquilo, meio ainda esquisito com a questão do fuso horário. Nossa, eu estou na Índia, Com a mas notícia, né? Imagina. nossa, tudo impactado. Falo assim, mas que será isso, né? Será que é verdade? Será que eu estou sonhando? Deixei o Danilo, falei, Danilo, fica aqui no hotel com os alunos, dá uma prática para eles. Alguns alunos foram na cremação, mas a cremação é muito forte, é uma coisa desagradável de assistir, já quando não é pessoa conhecida. Quando é pessoa conhecida, é realmente muito difícil. Aí eu chego lá, o professor Garotti não recebe o professor Shimada, mas a gente está pelo menos junto com o mestre nesse que é um momento importante, é um marco na vida, a É, passagem da pessoa. Assim, a professora Lia, ela, assim que a gente conversou com ela, aí, professor, olha, o professor Garotti faleceu, e ela disse de forma positiva, como tudo para ela é positivo, não é? é. Nossa, que bom que vocês estavam aí, que puderam assistir, participar das cerimônias, e então fecha um ciclo, né? E agora alguém mandou aqui, eu não vi bem o nome de quem, também curiosamente, professor Inês chega na Índia no mesmo ano que falece Swami Kuvalayananda.
ela não o viu, Formatinho. mas chega no mesmo ano, né? É curioso, né? A gente pode achar que tudo isso é coincidência, ou pode achar que não é. Aí cada um faz suas conjecturas. É muito curioso mesmo, como parece que a Dama vai trazendo uma tradição e passando um bastão para a Dama no Brasil, né? Que é Pois é, IF, é muito simbólico isso. pois Eu acho é. muito interessante. Nós estamos muito felizes de representar a Kaivalya Dama, muito orgulhosos, e a gente espera fazer jus, não é? Temos um bom contato com o governo da Índia, fazendo tudo como manda o figurino, e agora vamos lançar o curso de yoga terapia, Ah, e é esse verdade. curso também a gente quer que seja certificado por eles, e o curso tem que ter toda uma regra, toda uma norma, enfim. E essas publicações também vão estreitando nossos laços. E o livro Asanas, né, para nos manter mais em contato, é sem dúvida nenhuma uma peça importante. Mas você tinha perguntas para fazer e eu fui falando aqui, não deixei se fazer nenhuma pergunta ainda. Então, muito legal isso que o senhor conta de como o Dr. Garotti conheceu o Swami. O senhor sabe como o Dr. Garotti conheceu o Dr. Bolli, como o Dr. Bolli conheceu o Swami, como que se deu tudo isso? Porque eles Eu, eram eu, discípulos diretos do Swami, né? eu não tenho muita certeza de detalhes, mas o professor Garotti foi dos primeiros a se encontrar com o Swami Kuvalayananda. E muitos professores que eu tive lá na escola, como o próprio Tivari, que hoje é o diretor da escola, o Tivari que a gente mais tem contato é o Subô, mas o pai do Subô, o Petivari, né? Ele foi aluno do Garotti. Ele também, o Tivari era discípulo de Swami Kuvalayananda, mas o Garotti chega antes. E o Garotti começa a dar aula, começa a ensinar. O professor Pratap, todos foram também discípulos de Swami Kuvalayananda, mas eles foram alunos de Garotti. O Dr. Bolli, ele entra como médico, já contratado pelo Instituto para fazer pesquisas. Ele não é um aluno direto de Swami Kuvalayananda, ele não é um aluno de Kaivalyadama, mas ele entra com aquelas ideias brilhantes dele. Dr. Bolli sempre foi um visionário, sempre teve ideias muito avançadas para o período dele, não é? E ele tem essas ideias, mas nem sempre o pensamento deles coadunava muito, porque o Dr. Bolli Uhum. tem uma visão mais, Uhum. mais adiante, não é? O professor Garotti muito ligado à tradição, o Dr. Bolli também muito ligado à tradição, mas o Dr. Uhum. Bolli traz questionamentos muito novos e recentes, né? Puxa, tudo, imagina, nunca pensamos nisso, mas tudo que o Dr. Bolli diz também é ligado à tradição. O professor Garotti, muito ligado à ideia de Swami Kuvalayananda, para fazer pesquisas no campo científico, mas essas pesquisas dentro desse mundo científico mais concreto. O Dr. Bolli é mais abstrato, o Dr. Bolli é mais sutil, ele fala de um campo mais sutil. Então, era muito interessante ter como professor todos. O professor Garotti Uhum. tinha um viés, o Dr. Bolli tinha um outro viés, o professor Shri Krishna tem um outro viés, e cada Que um rico isso, né? depois é muito rico, porque depois cada um toma seu rumo e eles vão difundindo seus pensamentos pelo mundo. E o Dr. Bolli, uma forma muito particular de pensar o yoga, enfim, sorte de vocês que fizeram o curso lá com ele. Mas o Dr. Bolli não foi exatamente um seguidor do Garotti, como um aluno do Garotti, foram colegas. Enquanto o professor Garotti era o diretor da escola, o Dr. Bolli era diretor do laboratório. Então, havia um O centro Swami de estava pesquisa. vivo ainda? Quando o Dr. Swami, Bolli entrou? Swami Swami Kuvalayananda? Kuvalayananda, sim, sim. Swami Kuvalayananda também contrata o Dr. Bolli, eles se conheceram, mas o Dr. Bolli não faz o curso. Ele não, ele, se você perguntar para o Bolli, ele diz assim: eu não sou professor de yoga, eu sou Hum. médico, eu não fiz o curso de yoga. Ele fez, claro, que ele é um mestre de yoga, né? Enfim, Sim, é uma sumidade. aquele jeito dele. Mas ele não é o professor que seguiu essa carreira, ele não fez o curso, ele já entrou para fazer pesquisas, não é? E é claro que ele foi estudando yoga, mas o Dr. Bolli, ele se aproximou mais, isso coisa que eu acho, do Swami Digambarji do que propriamente do Swami Kuvalayananda. Eu já vi o Dr. Bolli se referir várias vezes a Swami Digambarji. Digambarji foi o discípulo mais próximo de Swami Kuvalayananda
e do Digambarji assume a direção da escola, a direção espiritual, quando falece Swami Kuvalayananda. E como é que escolhem? Não? Existe um conselho que escolhe quem vai ser o próximo Swami. Então, Swami Digambarji e Dr. Boli foram muito próximos, tanto que uma vez, conta o Dr. Boli, que ele está buscando uma linha de pesquisa, tentando investigar, eu não me lembro exatamente o que era, de um aspecto respiratório, de Udiana, e Swami Digambarji, ele conta isso, o Dr. Boli diz, por essa linha você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ter que entrar numa linha mais sutil e papapá, e aí isso muda um pouco o pensamento do Dr. Boli. Então eu acho que ele foi muito mais influenciado por Swami Digambarji do que propriamente por do Swami Kuvalayananda, que tinha essa linha talvez mais próxima do que seriam as linhas de pesquisa do mundo ocidental. Se você analisar o Dr. Boli, ele não segue muito esse pensamento ocidental de vamos pesquisar quem aumentou flexibilidade nesse exercício. Isso ele meio que desprezava. Ele queria descobrir aspectos cada vez mais sutis, que aliás é o nome, não? Anubhava. Mas histórias que a história conta. Tem uma história muito interessante do Garrote, que também não me foi contada por ele. Que uma vez, eu já contei isso várias vezes, ele estava aqui no Brasil e eu fui à feira com ele. Tínhamos que ir à feira mesmo, a gente vai à feira e lá na feira eles dão frutas para a gente experimentar, e visto que era um estrangeiro, não é? Um senhor ofereceu goiaba, e eu sei que eles têm goiabas deliciosas na Índia, aliás, nem sabia. Para mim, goiaba parecia uma fruta tão nativa do Brasil, mas é da Ásia. E aí ele oferece para o Garrote uma goiaba linda, assim, um pedaço, né? E o professor Garrote recusa. Eu disse, o senhor não gosta? Ele falou, não, é a fruta que eu mais gosto. Eu pensei, acho que ele não quer comer agora, porque não quer sujar a mão, ou sei lá. Então, vou comprar aqui uma meia dúzia de goiabas. E ele disse, não, mas eu não como. Eu falei, como assim? Ele, é a fruta que ele mais gosta, mas não compra porque eu não como, não é? E aí ficou essa pergunta, eu cheguei em casa, professor, eu não entendi, o senhor gosta de goiaba, mas o senhor não come? Ele disse, tapas, austeridade, prática de determinação. E algum dia, acho que foi o professor Pratap, me contou, quando falece alguém muito próximo da família, eu acho que quando faleceu o pai de professor Garrote, ele faz um voto. Então é comum que eles façam um voto. E ele decidiu que nunca mais comeria a fruta que ele mais gostava, que era goiaba. E eu achei aquilo, nossa, isso que é austeridade, né? Gente, nunca mais eu como essa fruta, que é a fruta que eu mais Nossa, gosto. que bonito. Pois é, Que interessante. bonito. E não comeu mais. Mas, de E é novo, engraçado. deixei você sem as perguntas. Você perguntou, eu já estiquei para o outro Não, lado. eu ia. Não, mas é essa a ideia, professor. Essas histórias, o pessoal está muito escrevendo que o senhor tem que escrever tudo isso, eu acho também. Isso é Vou maravilhoso. escrever. E vão publicar pelo Svarupa, você vai ver. É isso aí. Eu já tenho uma É, ideia porque que eu vou te é contar. isso. O mesmo autor do livro do professor Shimada, e ficou um livro lindíssimo do professor Shimada. Lindíssimo, né? E o mesmo autor, ele faz... a gente entrou em contato para fazer um livro, mas eu não queria fazer um livro técnico de yoga, porque livro técnico tem muitos por aí. Então, a minha ideia era fazer um livro em que eu possa contar todas essas histórias, mas com um conteúdo filosófico, alguma coisa. Ai, que legal. Como essa história de repente, o professor Shimada volta para a Índia e fecha um ciclo com o falecimento de Garrote, enfim, onde a gente tenha um pouco da filosofia misturada com as histórias que acontecem. Foram muitas histórias na Índia, foram muitas viagens, muita coisa aconteceu. E, E tem enfim, uma outra coisa simbólica também que me ocorreu agora, falando com o senhor, eu não tinha pensado nisso antes, mas nesses ciclos, né? O Shimada vai, o Garrote morre, o Marquinhos falou, né? A Dona Inês vai, o Swami morre. Aí a gente vai estudar com o Dr. Boli. O pois Dr. é, Boli também se vai, né? fecha um ciclo, é verdade. Fecha um ciclo. Eu queria muito que o senhor contasse, porque eu acho essa história muito legal, se o senhor puder contar, da contribuição da Dona Inês para a aceitação de alunas mulheres em Kaivalya-dhamma. Você sabe que essa é uma história que eu fiquei sabendo na Índia, mas já tinha lido no livro de Asanas, ela conta
que foi a primeira mulher a estudar em Caivalha-Dama. Mas eu nunca soube por quê. E Dona Inês se chamava Inês Novaes Romeu. E os indianos têm essa coisa de chamar as pessoas pelo sobrenome. Então, eles viram Inês Novaes Romeu e ela era chamada de Miss Romeu. Miss Romeu, Miss Romeu. E aí, um belo dia, o senhor me fala, mas peraí, é Miss ou Mister? A senhora é homem ou a senhora é mulher? E ela diz, não, isso trocando cartas, né? Não, eu sou uma senhora. Ah, não, então a senhora não pode vir para o nosso curso, ela já estava inscrita. Eu disse, não, como não pode ir? Ah, aqui nós só temos alojamento para homens e alojamento coletivo, com banheiro coletivo. Eu não posso colocar uma mulher aqui. E os indianos são muito restritos com isso, e naquela época muito mais, em 1966. E ela disse, Swami, eu já tirei meu afastamento, já comprei a passagem, eu tenho que ir. O senhor me arruma um hotel, aí eu fico no hotel. E o Swami ficou pensando o que ele ia fazer, e aí decide montar um alojamento para as mulheres, baseado nessa insistência da Dona Inês, e abre o curso para mulheres, porque outras mulheres queriam fazer o curso. Ela foi, por exemplo, colega da esposa de professor Garotti. Ela foi colega... Que legal, não sabia. Tinha outras esposas, acho que do professor Carambelca, que queriam fazer o curso, mas não tinham essa abertura. E até que o Swami, o Valayananda, fizesse o alojamento e mandasse essa resposta para a Dona Inês, que estava aprovada que ela podia ir e ela chegar lá, nesse período ele faleceu. Porque, veja, uma carta leva um mês naquela época para chegar. Então, o Swami Valayananda diz, Dona Inês, está aprovada, pode vir. Né? Arrumei alojamento e a senhora abre, então, a escola para as mulheres. E ela fica orgulhosa, muito feliz com isso, e até que ela receba a carta, embarque, chegue lá, ele tinha falecido nesse interim, coisa de dias, né? Mas ela foi muito bem recebida por Swami de Gambarji, que era o discípulo, que ele já imediatamente foi, não assumiu a escola, e ele era uma sumidade também, Swami de Gambarji. Ele era muito culto, ele era um estudioso do Bhagavad Gita, ele tem muitas publicações e tradução de muitos textos com o nome de Digambarji, e Dona Inês, ela o conhece, e quando eu vou para a Índia, eles falam muito bem de Dona Inês o tempo todo. Não, porque Dona Inês é isso, Dona Inês tinha uma capacidade extraordinária, sabia muito, ela era um pouco mais contida, nessa coisa de, eu já sou mais arrojado, vamos fazer curso, vamos fazer isso. E Dona Inês era mais cautelosa, não, peraí, vamos devagar. Enfim, mas os que tiveram contato e quiseram aprender de Dona Inês, foi sensacional. Uma figura espetacular, com uma contribuição muito importante e muito conhecida lá na Índia. Né? O Swami de Gambarji me mostra um dia um reloginho e diz, está vendo esse reloginho? Inês que me deu. Né? Ai, que linda Bonitinho. história, professor. Tinha até... Estava com ele até aquele dia, e depois também tinha uma pecinha de metal que ele usava para fazer os rituais, que ele colocava um pozinho, um incenso ali, e ele, está vendo essa caixinha aqui? Inês que me deu. Virava Ai, que e mexia. bonito, professor. Que legal, que lindo isso. Tinha sempre uma coisinha. Dona Inês foi muito respeitada lá. E Dona Inês também foi meio repentinamente, né? Então foi assim. E ela abre esse espaço, né, esse caminho também para pouco tempo depois mulheres muito importantes do yoga irem, como a Alice, a professora Daisy, né? Pois é. Foi o quê? 10 anos depois, o senhor e a professora Daisy foram para Kaivalya Dama? Um pouquinho mais. A Dona Inês foi em 66 e ficou 2 anos. Ela fez o curso de 1 ano e quis ficar mais 1 ano no ashram e sofreu para voltar. Queria ficar na Índia. Voltou, ficou mais 2 anos aqui com o professor Shimada, no instituto dele, e aí ela volta para a Índia para mais 2 anos, mas por conta dela e dessa vez. Aí ela vai, fica 2 anos no ashram, em contato com o Swami, realmente se dedicando muito às práticas, e Dona Inês era muito delicada, ela tinha enfim, um refinamento. Ela era, imagina, em São Paulo, professora de etiqueta. Tinha uma coisa que se chamava etiqueta. Como é que você se senta à mesa, como é que você come, como é que você coloca os pratos. Ela era professora disso, era supervisora de ensino superior na Faculdade de Educação Física
E, enfim, e vai para a Índia. E era muito esquisito, porque na Índia come-se com a mão, não é? Não tem É, isso que eu talheres. pensei. E uma vez que eu contei para o grupo de alunos que na Índia, naquela da Índia que nós somos, você nem achava papel higiênico, porque ele sempre tem uma torneirinha do lado. Aí um aluno morreu de rir e falou assim: queria imaginar a dona Inês, professora de etiqueta, né? Como é que fazia tudo. Enfim, mas as indianas são maravilhosas para isso, porque usam sari, aqueles banheiros são sempre molhados por causa daquela torneirinha que fica jogando água naquele chão, enfim. Mas se lavam muito bem, lavam os pés, lavam. Agora tem tudo, já mudou bastante, né? Mas aí Dona Inês volta, depois dessa segunda viagem, já com a representação da escola, num documento assinado por Swami de Gambarji. E ela volta para a escola, e uma das primeiras coisas que ela faz, ela sai do Instituto de Shimada ficou chateado por isso aí, e sai com uma amiga, a professora Cleide, que também já faleceu, uma queridíssima professora, super professora de yoga. E as duas montam o Instituto de Kaivalyadama aqui no Brasil, e ela põe o nome de Escola de Lonavla. Então, chama Instituto de Yoga de Lonavla, monta lá nas Perdizes. Foi lá que eu tive aula com Dona Inês, eu frequentava lá. E uma das primeiras coisas que ela faz é publicar o livro Asanas, pela relevância do livro, como o livro é importante para a nossa cultura. Aí ela publica imediatamente, o livro acho que saiu em 70, um pouco, 74, se eu não me engano, e ela foi para a Índia 2 vezes. Quer dizer, a primeira vez ela foi em 66, voltou em 68, deve ter ido em 70 na segunda vez, volta em 72, em 74 ela já estava lançando o livro Asanas, e foi um sucesso. Esse livro saiu pela Cultrix, acho que ele teve 22 edições ou mais, e sem propaganda, né? Só vendendo ali para alunos e tal. Depois a gente tenta fazer o livro pela Forte, faz o livro pela Forte. Eu tenho uma responsabilidade nas falhas do livro, porque a gente faz rapidamente pela Forte, eles não conseguem reproduzir a foto como você reproduziu, eles fazem uma outra paginação que não ficou legal, as figuras não estão condizentes com o texto, mas ele saiu meio a toque de caixa, senão não ia sair. O Gerson ajudou muito, a Paulinha, ficaram de modelo. Os modelos. Mas o livro não ficou do jeito que a gente queria, que a gente queria fazer o livro de novo. E aí, agora, com essa vinda do Subô e com esta representação da escola, a gente pôde tornar isso tudo muito oficial, né? Então, o livro sai de novo com os royalties para Kaivalyadama, vamos fazer como era tradicionalmente lá, com o Garote nas fotografias. Ficou perfeito, por isso traz muita alegria para a gente. Eu imagino. E aí, professora, eu queria fazer mais uma pergunta também de como que foi essa... Será que dá tempo? Dá sim, por favor. Dá? Uhum. Eu queria entender como que foi para o senhor, assim, chegar em Kaivalyadama. Então, o senhor já praticava yoga aqui, já conhecia a Dona Inês, já conhecia a tradição. O senhor decide ir com a professora Daisy. Como que foi isso? Então, é pro senhor? assim, essa história é longa e tem umas passagens que eu preciso tomar uma cerveja ou duas para contar com todos os detalhes. Mas acontece assim, eu começo a praticar yoga aqui, gosto, conheço a Daisy, aí começamos a namorar e ela vai praticar também yoga, e aí nós estamos já transformando o nosso namoro numa coisa mais séria. A Daisy resolveu desmanchar. Não, que eu vou... E a minha ideia de ir para a Índia sempre existiu, mas falei, bom, vou sozinho, né? Estava lá. E tento ir para a Índia em 1978, mas eu não consigo por causa do visto. Eu não tinha consulado em São Paulo, era uma embaixada em Brasília, os documentos não chegavam, e quando o visto foi sair, já estava muito atrasado. Nisso eu tento o visto para o ano seguinte, 79. E nesse espaço de tempo eu volto a encontrar a Daisy. Essa parte que eu falei, algum dia não eu conto com mais detalhes, mas a gente precisa estar, né, mais festivo para contar isso com detalhes. Aí a gente volta a namorar, mas nessa situação a Daisy falou, estou indo para a Índia, agora eu consegui o visto. Eu acho que eu também quero ir. E eu achei legal. Aí falei para a Dona Inês, a Daisy vai junto. Aí a Dona Inês ficou meio assim, você vai fazer lua de mel na Índia? Isso é para estudar sério, né? Mas depois ela viu que valeu a pena, que foi bom, não era lua de mel. E ela manda uma carta também para Kaivalyadama, e eles admitem imediatamente a Daisy.
Mas a gente diz, não fica bem. Naquela época, namorados não viajavam juntos. Não fica bem ir como namorado, vai dividir o mesmo quarto na Índia. Tem que ir como casado. O indiano é também bastante tradicional com relação a isso. Então, vamos nos casar, antecipar uma ideia, que era já uma ideia de casar, a gente ia, então só vamos antecipar para ir casado. Nisso, o professor Garotti está aqui. Ele está no Brasil dando curso, ele vem para o nosso casamento, ele assiste. A gente não casa no religioso, a gente casa no civil, porque a Daisy tem uma origem protestante, eu sou de origem católica, não conseguimos nada que pudesse conciliar, então a gente se casa no civil, mas minha sogra faz uma festinha, um jantar, uma coisa mais íntima, né? Aliás, um almoço. E está lá o professor Garotti, não? E a dona Inês vai de sari, o professor Garotti com aquelas roupinhas indianas. E aí a sensação do casamento era os dois, né? Ninguém queria saber dos noivos, ninguém queria saber do Garotti. Não. E o Garotti participa do casamento. Ele volta para a Índia, nós casamos em agosto, o curso começava em agosto. Eu falei, Garotti, professor, estou só esperando os documentos, a passagem, eu vou. Logo depois que ele foi, a gente vai. E aí chegamos lá na Índia. A chegada na Índia, hoje você chega no aeroporto lindíssimo de Mumbai, mas na época era uma espelunca, né? Era uma espelunca. Então, você chega, põe a cara para fora do aeroporto, aqueles milhões de pessoas com plaquinha, todo mundo te oferecendo hotel, te oferecendo táxi, e a gente veio direto pela Itália, imagina um voo longo até Roma, depois de Roma até a Índia, enfim, cansativo. Chegamos lá, meio atordoado, o professor Garotti falou, chegou em Mumbai, você pega um táxi, vai até uma estação de trem chamada Dadar. Era o que eu sabia, Dadar. Não tinha celular, não tinha Waze, não tinha nada. Vai para Dadar, pega o trem de Dadar para Lonavla e pega de primeira classe, vocês estão com bagagem, não vai na classe econômica. Que aventura! Pois é, aí a gente chega, desde se troca no aeroporto, porque não era bom andar de calça jeans, calça comprida, era melhor ir de saia, então ela se troca. Tinha barata no aeroporto, como era muito mais comum hoje, né? Tanto, ela já sai do banheiro meio gritando. Bom, chegamos lá fora, pegamos um táxi, obviamente, o táxi, aqueles táxis pequenininhos, a mala não cabia no porta-mala, o porta-mala vai aberto, a mala pulando lá fora. A gente assustado, aquele monte de gente, um calor insuportável. Um calor que eu não falei, nossa, que coisa, deve ser que estava no ar-condicionado do avião, mas vi que não era assim, era calor mesmo. Aí chego na tal estação de trem, compro a passagem, entro no primeiro vagão que eu vejo, mas não era a primeira classe, era um vagão lotado, e aí desço na cidade de Lonavla, pego um rickshaw, lá que você conhece, do lado da estação de trem, ele nos leva a Kaivalya-Dama, completamente atordoado, vou direto para o escritório do professor Garotti. Professor, chegamos. Puxa, vocês chegaram atrasado, tinha chegado alguns dias atrasado, o curso já tinha começado, né? Então, vai lá para a sala de aula. Larguei as malas no escritório dele, entrei na sala de aula, não sabia se eu estava acordado, 2 dias sem dormir, né? Sentei e não entendia absolutamente nada, nada. Não conseguia entender porque era um inglês diferente que a gente aprende de aqui. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou ficar aqui? Sotaque, né? Nossa, aí tudo foi se aceitando, tudo foi se acomodando e aí na hora de sair, obviamente, ficamos tristes por voltar, que estava muito bom lá. Imagino. É horrível ir embora da Índia, né? Não importa quão pouco tempo a gente fique, eu nunca fiquei muito tempo, mas nossa, é horrível. A gente se sente muito acolhido, se sente muito familiar, né? A gente se sente em casa. Eu me sentia bem. Mas eu confesso que depois agora, mais velho, com família, filhos e netos, eu já ficava com expectativa de voltar para vê-los, né? Mas naquela época eu estava querendo era ficar mais uns 3 anos lá. Mas voltei bastante, não posso me queixar. Diga. E o senhor, quando estava lá ou quando estava voltando, como o senhor já estava claro para o senhor que o senhor queria criar uma instituição como o IEP? De jeito nenhum. Como que foi isso? Não, nem pensei que fosse trabalhar com yoga. Eu fui lá porque eu queria entender yoga. Eu tinha, a primeira especialização que eu fiz na educação física foi em natação. E prestei um concurso assim que nos formamos, desde eu, e passamos, fomos
concursados, como é que se fala? Efetivados como professor da rede estadual. Então a gente escolhe uma escola, eu já tinha escolhido uma escola, já tinha, não era o grande emprego com relação ao salário, mas era o que o professor de educação física tinha, se formava para isso, para ser professor em escola estadual. Era mais efetivo, escolhi uma escola boa, enfim, estava tudo muito bem. E eu queria aprender yoga, fui estudar yoga para mim. Quando eu voltei para o Brasil, a USP me chamou no ano seguinte para dar aula lá no CP USP. E a primeira vez eu recusei, eu disse não. Eu não ia, tinha que largar emprego, eu dava aula de natação numa escola, dava aula na rede estadual. E aí, a professora que eles contrataram, que era uma amiga minha, a Nelma, ela engravidou. E no ano seguinte, a Nelma saiu da USP e eles me chamaram outra vez. Eu falei, acho que agora eu vou dar um pouquinho de aula aqui, mas eu peguei uma carga pequena de aula, ia só 2 vezes por semana, e de repente apareceu tudo isso, IEP, representando o Caio Valhadama, estando aqui fazendo essa live com você, contando esse monte de história, nunca imaginei nada disso. Olha que a yoga que te escolheu. A yoga que me fez isso, né? Me fez conhecer muitos lugares no mundo, viajei muito, muitos lugares no Brasil, me fez conhecer muita gente legal, sou eternamente grato por tudo isso que o yoga me deu, os alunos queridos, enfim. Mas não foi um plano, não fui para isso, foi acontecendo. Costumo dizer, peguei a onda e estou surfando. E a onda está indo, continuo indo, até onde não sei, né? Estamos indo. Nossa, maravilhoso, professora, eu não sabia. Imagina. E o que fez ficar? O que te fez ficar? Juro, é a última pergunta. Se deixar a professora, eu te entrevisto para sempre. Muita história. É a última. Não, vamos fazer mais, vamos fazer outras. Estou adorando o bate-papo. Mas eu queria saber o que fez o senhor ficar, porque o senhor podia ter, mas e dado aula, ido embora. O senhor, como foi esse envolvimento assim? O que me fez voltar da Índia? Não. Não, o que fez mergulhar no yoga. Teve um momento chave que o senhor falou, não é isso aqui, assim? Não sei, Gabi, foi acontecendo. Foi acontecendo. Aí eu tive, logo que eu voltei da Índia, um amigo me apresentou uma pessoa extraordinária, que eu também tive muita sorte com as pessoas que eu encontrei na minha vida. E entre elas você que nos ajuda tanto. Mas a gente conheceu a Luísa Sato. Luísa Sato trabalhava com massagem, com shiatsu, e fiquei amigo da Luísa, frequentava a casa dela, a Luísa vinha em casa, minha mãe ficou amiga da Luísa. A Luísa era uma pessoa extraordinária. E ela foi progredindo muito. Cada vez que ela abria uma clínica nova, ela punha yoga. Aí ela me chamava. Então comecei a trabalhar mais com yoga, já estava na USP. Aí eu comecei a dar aula de manhã, de tarde, de noite. Continuei com o meu emprego de escola estadual, continuei dando natação, era um monte de emprego, um monte de coisa juntas. E um dia eu convido o professor Pratap, que tinha sido meu professor no Barbudão. Ele ainda é vivo, mora em Filadélfia. Ele merece muitas histórias numa outra live um dia. E aí o Pratap estava aqui em casa, ele ficou horrorizado de ver que eu passava, dava um oi, ia dar aula não sei aonde, voltava, jantava, ia dar aula mais não sei aonde. E um dia ele falou assim, para, senta aqui, pega um mapa da cidade de São Paulo. Aí eu arrumei um mapa da cidade de São Paulo e ele me pegou uns alfinetes e falou assim, vai para os alfinetes onde você trabalha, onde é que você vai na segunda-feira? Aqui. E depois aqui. Ele começou a olhar, não olhou o mapa, eu nunca tinha visto isso, ele era muito prático para estar. Ele olhou e falou assim, ó, você vai ter que largar esse emprego aqui, esse aqui, esse aqui, isso aqui não pode, você não pode viver assim, você tem que mudar. E fui fazendo aos pouquinhos, fui começando a selecionar. Tinha uma aula particular que eu dava às 7 horas da manhã para um senhor que eu não tinha coragem de negar a aula, mas economicamente não valia, porque depois eu tinha que voltar, pegar um trânsito danado para dar aula não sei aonde. E aí o Pratap acertou minha vida, não, você faz assim, põe nesses horários, as pessoas vão se acomodando, e a vida foi se acomodando. Mas, para minha sorte, sempre trabalhei mais do que eu planejava trabalhar. Eu sempre planejei trabalhar um pouquinho menos. Mas, para minha sorte, não. Né? Mesmo na pandemia, bacana a gente trabalhar bastante, é gostoso, não me queixo disso, não. É uma alegria. É uma alegria.
Vamos ter que marcar outra, Gabi, vamos fazer outra. Vamos, professor. Sim, essa Porque, história tem um enredo muito bonito, é maravilhoso. mas tem mais coisas. Uhum. Tem Vamos marcar fofocas outra, também. professor. Tem o Adoro. lado perverso que a gente não contou, tem o lado romântico, mas tem o lado também, não, o lado das sombras, né? Nesse caminho do yoga nem tudo é maravilhoso, tem lá uns percalços, tem encontros com professores esquisitos e coisas que foram acontecendo. Enfim, eu Ah, já é? me sinto bastante alguém que já percorreu bastante esse caminho, conheceu muita gente legal. E um dia fui apresentado assim numa palestra, uma palestra lá no Mendes, lá no Rio de Janeiro. Esse aqui é o professor Marcos Rojo, ele foi amigo do Hermógenes, que já faleceu, mas ele foi amigo também do Shimada, que também já faleceu. E ele foi amigo das professoras Celeste, que também já faleceu. Ele foi aluno de Garotti, que também já faleceu. Então vamos aproveitar que ele está vivo e vamos assistir a palestra dele. E ninguém sabe se no ano que vem ele vai estar aqui. Nossa, que mórbido, professor. Que coisa. Nunca mais. No ano seguinte eles me convidaram, mas não vou, fala que eu morri, não vou não. Sai daqui. Não Que gostei bad dessa vibe. apresentação. Mas é mais ou menos assim. Tem muita história nesse meio do caminho, de encontro com professores maravilhosos, encontro com professores não tão maravilhosos. Vamos fazer outras lives. Vamos. Uma vez a gente faz uma live só da fofoca. Tá bom, tá bom. Aí eu tenho que tomar um copinho de cerveja para liberar a linguagem, senão fica muito Com censurado. certeza. Obrigado, Obrigada, Gabi. viu, professor? Obrigado, Por querida. tudo. Muito E aí, obrigada. Gabi, como é que faz para comprar o livro? Ah, é verdade, professor. É só entrar na livraria da Svarupa. É www.isvarupa.com.br/livraria. O link tá na bio da minha página do Instagram. Tá bem facinho lá. E aí você envia o livro. É, assim, eles vão chegar, né? Agora nessa próxima semana. E aí a gente vai botar tudo no correio. E eu sei que você fez um preço super promocional. Um livro que está quase que Sim. pela metade do preço. Está R$ 30 o livro. É, esse precinho promocional de pré-lançamento, mas os alunos do IEP sempre tem cupom na Svarupa, então é só mandar mensagem. Tá, você é pior de propaganda do que eu. Eu achei alguém pior do que eu. Você Por vai que, se professor? especializar naquilo que a gente chama de divulgação sigilosa. Né? Você não conta nada do livro. Nós fizemos uma live para vender o livro, não vendemos nenhum, olha. O importante é ouvir o senhor, professor. O resto é só consequência. É muito bom estar perto. Muito obrigada. Obrigado, Gabi. Prazer estar com você, Obrigada, querida. senhor. Obrigado. Sorte Prazer nossa é ter meu. você nos ajudando. Obrigado, A querida. sorte é toda minha. Obrigada, professor. Obrigado, queridos. Tchau, tchau. Obrigado, gente, pela participação. Espero que tenham Obrigada. gostado da fofoca. A nova Marília Gabriela não está aqui. Não? Vocês já conheceram uma nova Gabi, né? Entrevistadora. Obrigado, queridos. Um beijo, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, professor.